back a year ago. Viquinha, você acha que essa questão voltada para o feminismo, para o empoderamento feminino, é algo que está meio gasto ou faz sentido para você ainda? Ainda faz sentido para mim, acho que principalmente porque, embora se fale que a igualdade já chegou, é algo que ainda está chegando. E a gente busca, na verdade, espaço, oportunidade, não é nenhum privilégio, né? Eu acho que talvez a palavra tenha sido muito estigmatizada, mas o sentido dela ainda vale muito. É isso, tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje aqui no Desenrola Podcast, até porque a Maria Eduarda, ou a Duda, como eu gosto de chamá-la, ela passou por uma história romântica muito difícil, em que houve muito, vamos dizer assim, até abuso. É verdade. São as pequenas violências que a gente passa no dia a dia, às vezes nem percebe, e outras maiores que acho que reforçam pra gente o quanto o feminismo não saiu de moda, não. É isso mesmo, Viquinha. Duda, seja muito bem-vinda ao Desenrola Podcast. Desenrole-se pra gente. E é isso mesmo que a Michelle e a Vic estavam falando, né? O feminismo, ele está cada vez mais atual, porque ele vem se desenrolando, né? Durante as situações, as adversidades da sociedade. E como a Michelle estava falando, né? Eu realmente passei por essa situação de abuso, de desgaste, e a gente pode se colocar numa perspectiva de uma mulher nova, né? Uma mulher que deveria estar mais antenada para isso, detectando esse tipo de problema, mas é tão estrutural, né? É algo que é tão enraizado, de modo que a gente nem percebe que está ocorrendo. Então, se a mulher não está realmente ligada no seu valor, né? Entendendo o seu papel de mulher, ela vai se deixando perpassar por esse problema, né, de abuso que eu passei. E você chegou a ouvir ou a sentir ruim com ele, pior sem ele? Quando acabei, me senti pior sem ele, né? Até eu ressignificar tudo aquilo que aconteceu e eu poder voltar os holofotes para mim, né? Porque nós, independente de mulher ou homem, somos os protagonistas das nossas vidas. E quando a gente passa por uma situação de vulnerabilidade como essa, é dito pra gente, a situação nos coloca como coadjuvante, lá atrás. E você não se percebe na importância que você deve ter. Você acha que, na verdade, o problema é o homem ou são as estruturas que a gente tem na sociedade? Com certeza eu diria que as estruturas que a gente tem na sociedade, né? Elas são um meio de reprodução daquele comportamento. E a partir do momento que não se identifica aquilo como erro, só se reproduz. E infelizmente passa ano, passa século e nós somos uma sociedade tão atualizada, tão intelectual, com tantos conceitos e sociólogos e históricos, o que for, mas devido ao padrão da sociedade, se repete. Você é mãe de menino. Qual o desafio aí de formar um homem como a gente espera que um homem seja pra gente? Eu acho que o maior desafio de formar um homem é ter um referencial de um homem adequado para ele poder seguir. E esse homem adequado vai tratar uma mulher de forma adequada. Eu acho que o exemplo é o melhor, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com quem você mostra de exemplo. Na sua trajetória, que a gente já conversou um pouco sobre, você falou que teve um momento em que surgiu um dilema e teve muito a ver com a chegada do seu filho, né? Você pode falar um pouco pra gente como foi a chegada dele, esse desenrolar, esse momento de dúvida realmente, o que você sentiu naquele período? Claro. Antes de engravidar, né, eu já estava me inserindo naquela situação, eu tinha entrado na faculdade, então os nossos horizontes vão abrindo e eu comecei a identificar que eu realmente passava por uma situação de abuso psicológica, física, eu não poderia ser eu tinha que ser pela cabeça de outra pessoa. Então, quando eu fiquei gestante, eu queria muito que fosse uma menina e quando eu descobri que era um menino, eu pensei, ele vai ser igual a ele. Porque o relacionamento abusivo, você não diz para o outro que você está passando, mas você odeia aquilo e tem medo. Então eu disse, meu filho vai ser uma cópia disso. E agora? Então, para isso, eu preciso romper. Porque eu não vou ter como falar e ele ver. Eu vou falar só por falar, mas ele vai reproduzir aquele comportamento, né? E é o pai. E ele estaria ditando aquilo, como você me perguntou no início, é um padrão, é uma estrutura. Então, assim,
divinamente falando, o sexo do meu filho me fez apartar disso. O relacionamento abusivo, ele te olha dentro dos teus olhos, que até diz que o olhar, você está falando com alguém, né? E diz que te ama. Só que as ações não são essas. Então, a partir disso, como a Michelle perguntou, eu comecei a ver a relevância que isso tinha no meu trabalho, só falar realmente aquilo que a gente pode realmente fazer e se perceber. Porque como é uma estrutura das coisas, se a gente for só massa de manobra, só for agindo, a gente não se percebe no ambiente, age de forma incoerente e não demonstra o que precisa realmente demonstrar, só fala. Duda, eu sei que é um tema muito delicado, reviver as suas dores, mas até para as pessoas que escutam a gente e que às vezes não têm consciência do que é uma violência, você poderia exemplificar um pouco como são essas situações, como foi que você viveu isso, como é que isso funcionava dentro de você? Porque você falou, realmente existe um jogo, né, que é jogado. Então, assim, às vezes é muito sutil. Acho que é muito difícil você olhar nos olhos de uma pessoa que você ama e querer aquele amor, porque a gente deseja tanto ser amada, né? Assim, e isso acho que não é uma exclusividade feminina, mas a gente é muito mais ensinada a esperar esse amor, até pelos contos de fada, por Hollywood, por tudo que a gente tenta colocar na conta deles, mas a gente compra essa ideia, né? A verdade é que a gente acaba subscrevendo. Então, assim, às vezes, olhar para esse dito príncipe encantado, a pessoa que a gente espera, ouvir um eu te amo, que é o que a gente mais anseia, às vezes receber uma coisa, um mimo, né, e aí no dia seguinte acontecer alguma situação, quando acontece a situação, às vezes a gente tende a minorar, né, a falar, coisa da minha cabeça, acho que eu tô exagerando, isso aqui não foi nada, a relação é isso mesmo, vai ter desgaste, vai ter discordância. O que que você sofreu, o que que você passou especificamente que fez você começar a despertar para o fato de que aquilo, na verdade, era um excesso? A minha criação, eu sempre fui muito expansiva, né? Os meus pais sempre me encorajaram muito para ser o que eu quisesse ser, para falar, dialogar. Então, as primeiras coisas que eu comecei a reparar, eu era cerceada em tudo. Eu não podia sorrir alto, eu não podia abraçar pessoas. Para que abraçar pessoas? Para que contato físico, né? E foi um relacionamento de 8 anos. Eu só comecei a acordar depois do quinto, tá? Porque, aliado a isso, eu comecei a entender que geralmente os homens que agem dessa forma, eles possuem uma ausência de identidade própria. Eles não têm segurança de si. Então, com essa ausência de segurança deles mesmos, eles querem colocar para a companheira, né? Depositar nela. Então, ele não tem com o que ter pulso firme, ele não tem confiança nele, quem é o de fora que vai ouvi-lo. Então, ele vai e escolhe aquela pessoa vulnerável, porque, assim, essas pessoas, elas veem um amor como vulnerabilidade. E lhe subjuga, né? Então, foi através da fala, eu não poderia falar com todas as pessoas, eu não poderia abraçar, eu sorrio muito alto, você sorri muito alto. Isso chama muita atenção às pessoas. E para que você quer chamar a atenção das pessoas? Nossa, Entende? eu já ouvi essa frase. Duda, nossa, parece que eu também estou revivendo um filme. Você não precisa chamar a atenção de ninguém, você já é você. Para que você precisa chamar a atenção? Eu falei, mas eu não estou querendo chamar a atenção, eu quero só cumprimentar uma pessoa. Só isso. Exatamente. Então, assim, essas coisas que eram mais corriqueiras, elas aconteciam em local público. Então, assim, eu tava no shopping e ele me gritava, para de falar alto. Tá chamando atenção, você parece que quer ter a atenção de outros homens. E começa a puxar outro lado, né, que não tinha sentido. E até que quando ultrapassava algumas situações que ele julgava como muito errada, e aí vinha um tapa na cara, né, um empurrão. Então, assim, eu sempre apanhei muito no rosto, né, então, Nossa, isso é muito forte, né? isso é muito difícil, né? Porque Desmoralizante, assim, a nossa face é onde você tá conversando com a pessoa. Então, como você tá vulnerável, você olha de volta. E você pede desculpa. Porque você é ensinado que aquilo tá errado. Então, você apanhar de um homem, né? E dizer, desculpa, eu errei mesmo. Mas eu não tô errado. Só que isso é uma desconstrução que demora. Porque para isso ocorrer, ele implanta um sentimento que você tem que ter por ele muito grande. Então você passa a amar de uma forma muito, sabe, aquela pessoa venera. Então ele passa a ser o rei da sua vida.
E isso é um fato, parece uma coisa muito difícil, mas não é não. Eu digo porque na minha prática de vida, além de empresária, assistente social, a gente vê mulheres em várias situações como essa, de classe, cor a mesma, mas se subjuga no pensamento, que é a pior parte. Então acha que aquela pessoa é rei, que o que ela está falando é verdade, você é errada. Eu não podia pintar determinada cor de unha, eu não podia usar perfume, certo? Porque isso chamava a atenção das pessoas e o problema era isso, porque eu sou uma pessoa expansiva. Eu sou uma pessoa que eu vou falar com qualquer pessoa, eu vou ajudar. E na cabeça dele, por ele ter insegurança, alguém ia me querer. Então essa foi uma forma de dizer, não, ninguém pode querer ela não. Porque eu não tenho ninguém, eu sou insegura, então tem que ficar pra mim. E você fica naquele movimento, né? E entra ano, sai ano, e você naquela situação. Então assim, você mente pros seus familiares, né? Tá triste? Não, super feliz. Meu relacionamento é perfeito. E essa marca, não, eu caí na academia. Não, eu bati no elevador. E vem as várias desculpas que a gente vai escutando. E a pior mentira que a gente conta é pra gente mesmo. Eu acho que uma das questões mais complexas é em relação também a como a gente acaba se isolando dos amigos, dos familiares, dos colegas de trabalho, né? A gente vai se encolhendo. Eu passei por uma situação semelhante, não ao ponto de agressão física, mas eu acho que, e até a falta de agressão física era um argumento para falar assim, mas não, você está reclamando de violência? Que tipo de violência? Eu não te bato, eu não faço nada com você, seria incapaz de fazer isso. E, na verdade, entendendo que a maior violência, uma violência tão grande, porque eu acho que não existe violência maior ou menor, existe violência, mas é uma violência muito grande a gente ficar acuada, a gente deixar de ser a gente, e pior, a gente não se admitir do jeito que a gente é. Com as nossas qualidades, sim, com os nossos defeitos, sim, e não se sentir, como a Vicky falou, né, amada, que é o que a gente mais quer, né, mas a gente acaba não se sentindo amada por nós mesmas, a gente acaba transferindo essa responsabilidade para o outro, né. E o que eu queria perguntar para você nesse sentido é assim, você chegou a ficar isolada dos seus familiares? Você chegou a ficar isolada dos seus amigos? Alguém te falava alguma coisa ou percebia? Porque algumas amigas minhas, elas começaram a deixar de ir na minha casa, porque elas se angustiavam de ver o meu sofrimento que eu não estava percebendo. Eu me afastei de todo mundo, né? Ele dizia, em todas as pessoas ele encontrava um defeito e eu ia ficar igual aquelas pessoas. Então ele dizia, aquela pessoa é assim, você vai ficar igual a ela. Não tem você não precisa de amigos, eu não já tô aqui, né? Então é como a Michelle falou, tanto o, o opressor, ele está sem a identidade dele, ele está sem confiança nele, e eu, a oprimida, estou sem amor próprio. Porque quando a gente se permite querer caber no espaço do outro, querer caber naquele ambientezinho pequenininho para poder agradar, isso é muito danoso. A gente fica angustiado. E fora que a gente mente, né? Porque a gente não quer acreditar que aquele amor é isso. Não, foi como ela falou, não, é uma forma de amar mesmo. É um carinho mesmo, é porque realmente eu sou muito errada. Meu Deus, como eu sou errada. Aquilo vai ficando dentro de você, porque vai ficar falando pra você que você é errada. Então eu me afastei da minha família, eu não ia pra confraternização. Eu só fiquei com uma amiga mesmo, porque ela realmente é muito antiga na minha vida, mas eu me afastei de todo mundo. Não podia tirar fotos, né? Na minha gestação, eu não tirei fotos porque não tinha pra que tirar fotos, eu estava chamando a atenção. E isso tudo entra num contexto muito maior, né? A gente aprofundou aqui numa violência que ela acontece e quando ela acontece e a gente percebe, ela fica muito evidente. Mas existem pequenas violências que a gente passa cotidianamente e eu acho que a gente vai naturalizando, né? Porque eu me lembro muito de situações em que alguma roupa é o clássico, né, da gente sempre falar assim, a roupa. Mas de eu ver, por exemplo, uma pessoa próxima ter um familiar dizendo, e você tá com essa roupa? Mas não sei o quê. E não era nada, entendeu? Era, por exemplo, uma calça longa com transparência e ela ia andar perto da praia. Então, assim, super cabia. Mas pelo fato de ter transparência, pelo fato de ter uma fenda, alguma coisa assim, aquilo já era visto com outros olhos. E essas pequenas opressões vão acontecendo é justamente nisso, né? Você tratou, a gente colocou uma lupa. A gente falou de uma situação que ela realmente, quando a gente fala sobre, por mais que às vezes quando está vivendo não sinta que quando a gente fala,
todo mundo consegue dizer, aqui tem uma violência, isso aqui realmente. Mas outras coisinhas, né? Hoje, na verdade, ontem, quando eu estava escutando rádio, vi uma campanha dizendo contra o assédio e tudo mais. É tão curioso como a gente ainda precisa falar sobre isso, né? E de fato a gente precisa. Mas o tal do não é não precisou se popularizar recentemente, assim, numa escala muito grande, justamente porque se desrespeitava isso num nível que a gente até se assusta de perceber. Então, parece que isso, como está tão naturalizado no cotidiano, quando é trazido para dentro de uma relação, se maximiza. Porque tudo que a gente vive socialmente, eu acho que se maximiza no campo do particular, do privado, quando ninguém está vendo. Nosso melhor lado, a gente costuma expor também para quem está mais próximo, mas o pior vai junto. Eu acho que isso também cria essa dificuldade, porque muito provavelmente o seu ex-companheiro te mostrou lados maravilhosos dele também. E isso acaba fazendo com que a confusão mental se instale ainda mais profundamente. Mas o que eu ia perguntar para você, Duda, feita toda essa digressão, era como você vê as pequenas violências que acontecem com a mulher e se, de fato, ainda faz sentido o termo feminismo? Sim, ele faz sim sentido. E como você falou, essas pequenas violências vão ocorrendo porque se banaliza, né? Acha que aquilo não realmente tem a completude que tem. Não, isso aqui é só o jeito da pessoa. Mas não é o jeito da pessoa, é a forma de cercear a pessoa. Então, assim, no meu trabalho, no dia a dia, a gente é o que mais vê, né? Fala menos, deixa de ser metida. Eu resolvo. Eu não tô pagando? Então, a mulher, ela fica nesse espaço sempre lateral, sempre atrás. E nessas pequenas ações, a gente percebe, porque assim, se aquela pessoa ganha cada vez mais confiança daquela pessoa, da companheira, ele vai expandir aquele comportamento e vai piorar, que foi no meu caso, né? Começou com fala baixo, depois para de agir assim, não anda com a pessoa, não assiste isso. Eu não podia assistir algumas coisas. E depois agressões, né? E, inclusive, eu fui agredida até grávida. E isso demonstra, como eu falei no início, a ausência de amor próprio total. Porque como é que eu, em um lugar de genitor, né, amo o meu filho, que é o que se espera, vou agredir, né, o filho e a mãe. E como foi o processo do seu rompimento em relação a isso? Como, então, superar uma situação de violência, de abuso? Foi justamente pela total consciência da importância de mim para mim mesma. Eu comecei a entender que o meu propósito de vida não combinava com aquilo. Eu percebi que eu nunca ia poder crescer, que como é que eu ia, os meus sonhos, como é que eu ia fazer, como é que eu ia dar palestras, como é que eu ia viajar, e o meu filho. Então, minha mente se encheu de dúvidas, e as dúvidas produzem, né? E aquilo, eu comecei a entender a consciência que eu tinha, comecei a adquirir aquilo e entender que aquilo ali era tudo menos benéfico. Hoje, trabalhando com muitas mulheres, né, e cercada de mulheres em todas as áreas, você atua também para apoiar essas mulheres no, vamos dizer assim, no discernimento do que é o amor próprio, né? Conta para mim assim um pouquinho de como é que você atua com as suas colaboradoras e até mesmo com as pessoas que você vê ali. Você me contou de uma história de você fazendo prova, né? Com uma menina que você percebeu que poderia estar sofrendo abuso, né? E como você está levantando essa bandeira não só para você, mas espalhando aí informação e conscientização para todas. Perfeito. Quando eu percebo algum comentário, alguma fala, a primeira coisa que eu falo é tentar chamar essa pessoa, essa mulher, para perguntar qual a finalidade disso, né? E ela diz, a pessoa agiu assim comigo, mas é assim mesmo, ele tá muito estressado. E aí eu começo, do começo. Mas o que é o amor? Você teria condição de fazer isso com ele? Não. Então isso não é amor. Por que não é amor? Porque o amor é para cuidar, o amor é para amparar, acolher, não para apontar no seu rosto o seu defeito e ainda lhe acuar, podemos dizer assim, né?
Então, assim, quando eu observo, eu começo a questionar aquelas perguntas bem básicas, porque aí a pessoa vai no despertar. É como dizia Sócrates, né? Naquele que ele fala do conto da maiêutica, né? O parto da ideia. Você tem que puxar a pessoa para o início de tudo, porque parece básico. Você diz assim, o que é o amor? Ah, é isso, isso. Mas espera aí, você está vivendo isso que é pregado para você que é amor, né? E aquela pessoa vai se despertando. Pois é. E você deu algumas pistas, né, do que você entende por amor. Mas para você, Eduarda, o que é o amor? Além da empatia, né? Ele também é a compaixão, né? Você se colocar no lugar do outro, né? E entender porque somos pessoas totalmente diferentes. Irmãos são diferentes. Então, assim, você amar aquela pessoa pelo que ela é, mas respeitando as diferenças e dizendo de forma acolhedora: vamos melhorar isso, podemos fazer assim, você cuidar, você amar, direcionar, né? Porque quando você ama alguém, você quer o sucesso daquela pessoa. Você quer que ela esteja no holofote. E você quer estar na primeira fileira aplaudindo aquela pessoa. Então, eu acho que o amor, você quer mostrar para todo mundo. Então, não tem sentido de você ficar para trás. Eu acho que o amor, ele tem cheiro, ele tem posição e ele tem lugar, né? Quando você vê alguém que ele coloca do lado, né? Ele dá ênfase a você. Então, você se sente amada. E ele tem nome, né? Bruno. É. Lindo, lindo demais, porque eu acho que não existe nada mais gratificante na vida, né? Algo que a gente busque mais do que essa sensação de lugar. Né? Eu estou no meu lugar, eu conquistei pertencimento, isso é algo que eu sempre busquei também na minha vida, e essa sensação hoje compartilhada aqui, acho que nós somos três mulheres muito fortes, né? Três mulheres de muita posição, três mulheres com muitas histórias. E hoje eu me entendo uma mulher muito realizada em todas as áreas. E como a área afetiva ela é importante para a gente, né? Mas ela passa por um caminho de autoamor, em primeiro lugar. Então eu precisei reconstruir as minhas percepções de amor dentro do amor próprio para me entender merecedora da pessoa que eu quero para mim. E é interessante porque a gente ouve muitos jargões, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Uhum. Por que não ao lado de uma grande mulher, um grande homem e vice-versa, né? A gente está muito acostumado com essas frases, eu estou muito acostumada com essas frases, mas eu acabei também reconstruindo essas frases para colocar o amor e a relação afetiva no lugar que ela precisava ter. Dentro dessa questão do amar e do ser amado, de como você enxerga o mundo e dos seus sonhos, né? Hoje a Duda, casada com o Bruno, mãe, empresária, o que a Duda sonha? Eu sonho em onde e o que eu estiver fazendo, eu trazer junto para as pessoas a minha essência de vida e o meu propósito de vida. E assim, o meu propósito de vida, eu acho que é a partir disso, porque a gente se descobre a partir das dificuldades, né, que a gente passa. É despertar nas pessoas o melhor que elas podem oferecer. Porque assim, a situação que eu passei, ela é de vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade ela ocorre em várias áreas. Então, assim, é você se perceber no mundo. Qual é a minha importância? Independente da minha profissão, eu tenho uma relevância. Qual é o meu legado que eu vou deixar? Então, assim, quando eu penso em futuro, eu penso que eu posso contribuir com pessoas, sabe? De alguém dizer assim, eu tô passando por isso, vou me lembrar de que ela falou que isso aqui eu tenho que olhar melhor. Vou me lembrar que ela falou que isso aqui não é da forma como eu tô pensando, né? Então, eu acho que se eu pudesse dizer, independente de onde eu esteja, é ser relevante para a tomada de decisão de algumas pessoas. Pois é. Então, queria falar um pouco também sobre a história da Duda, né? E trazendo referências, né? Teve um livro que eu li da Simone de Beauvoir que se chama O Segundo Sexo, e tem uma parte que ela fala que, abre aspas, não foi a inferioridade feminina que determinou sua insignificância histórica, a insignificância histórica das mulheres, né?
Sua insignificância histórica foi que as votou à inferioridade. Ou seja, como se a gente, tendo um protagonismo histórico que não tenha sido tão relevante, até por não ter sido dado a nós essa oportunidade, que fez com que a gente fosse colocado em um lugar de insignificância. Não porque a mulher por si já é insignificante. E é até curioso lembrar que filósofos subscreviam isso, né? Diziam que não. Agora, não lembro se foi Platão, mas que dizia, não, a mulher, ela é por si um ser inferior, né? Então, o quanto também deixar esses espaços sendo exclusivamente ocupados por homens deixa a gente muito mais vulnerável até as histórias escritas pelos homens, né? E é muito importante ter a multiplicidade de vozes. Então, assim, se hoje a gente faz um podcast que é feminino, né, a bancada é feminina, se a gente tem uma filósofa mulher, se a gente tem uma professora de letras, se a gente tem o que for, uma empresária, né, independente dos espaços que a gente vá ocupando, e pode ser o ambiente doméstico, inclusive, mas que sejam vários e que os homens também ocupem esses espaços, o maior número de pessoas de formas diversas, ocupando espaços diversos, vão criar naturalmente visões diversas, né? E você, na sua vida, tem uma ocupação, né? Você faz aquilo que acredita, você já foi assistente social, né? Por formação ainda é, mas hoje não trabalha na área, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre você, sobre a Duda, porque eu acho que a partir da nossa projeção histórica, começa pelo protagonismo na nossa história, né? Você falou, eu me sentia muito como se eu fosse coadjuvante da minha própria história. Como é que é a Duda protagonista da história dela? A Duda protagonista da história dela, ela busca finalidade em tudo que vai fazer, né? Porque como eu vivi algo que me impactou tanto, eu remeto sempre a imaginar se o que eu estou fazendo vai impactar negativamente a vida daquela pessoa, né? Então, no meu trabalho, por exemplo, a gente sabe, né? A vida, cada um tem suas dificuldades. Então, quando você reúne várias pessoas para colaborar junto com você, eles não vão apagar o eu deles. Eles vão trazer seus anseios, seus medos. E nisso, você não vai potencializar medo de ninguém, desespero de ninguém. Você acolhe aquela pessoa e começa a trabalhar junto com ela, dentro da sua perspectiva mesmo. Não precisa invadir a vida da pessoa, mas com a maneira que você age, com a maneira que você busca entender o outro, né? Porque eu acho que eu aprendi muito sobre empatia e compaixão, como eu falei, a respeito disso que eu passei. Então, eu busco entender as pessoas a fim do que elas são, a essência dela, porque por muito tempo a minha essência foi cerceada, né? Então, até a minha profissão, a assistente social, é baseada justamente nisso. De ver aquelas pessoas com os direitos que são dados, mas são tirados, né? Por várias situações, principalmente de classe, financeiramente falando. Então, eu acho que eu sou muito ligada a isso, de respeitar a sua essência, de lhe fazer trazer por que você é assim, de lhe fazer pensar, mas por que o outro não quer que eu seja, sabe? Estabelecer esses limites que as pessoas, que a nossa sociedade nos impõe a ferir, né? Ah, você tem que ser assim porque fulano foi assim. Não, mas fulano nasceu em outro tempo. A gente não pode se medir pela régua dos outros. Eu tenho meu espaço, eu tenho meu lugar, né? E eu tenho que respeitar isso. E cada um tem que ser assim. Incrível. Duda já com o celular a mil, as demandas chegando para todo canto, né? Mas assim, para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que ainda não conseguiram se perceber tão fortes. Eu vejo que só o fato da gente gerar vida, né? Da gente ter o potencial de gerar vida, faz de nós seres muito diferenciados, né? Então, assim, por isso que não dá para comparar, colocar assim, homem é mais que mulher, mulher é mais que homem. Não, mas assim, nós somos co-criadoras, né? Então, assim, queria que você deixasse a sua mensagem para as mulheres que ainda não se perceberam assim. Então, mulheres, né?
Primeiro, como a Michelle falou, nós somos organicamente necessárias, né? Sem nós, não há vida. Então, isso já é de grande importância e relevância de se sentir necessário. Eu acho que o ser humano ele precisa se sentir útil, né? Então, quantos papéis nós mulheres ocupamos, né? Seja na parte familiar, seja no trabalho, a gente abrilhanta, a gente é amor, a gente é fogo e nós somos conciliadoras, mediadoras, nós somos essenciais. Então, você, mulher, tem que se perceber pela importância que você tem, não pelo que o outro disse, né? Porque o outro muitas vezes não sabe nem o que ele é. Então você tem que ter a certeza do que você é e só potencializar cada dia mais essa beleza que é ser mulher. Ai, coisa linda! É maravilhosa demais, Ana. Muito. Ai, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, né? Conversando com ela. É mesmo, é um Mas- amorzinho, mas realmente o celular já tá chamando pra tudo que há. Duda, muito obrigada pelo seu testemunho, por abrir seu coração, por abrir sua vida e por compartilhar com a gente conceitos tão importantes e, mais do que isso, vivência tão importante e significativa. Eu acredito que vai ajudar, com certeza, muitas outras mulheres a se perceberem capazes de dar a volta por cima. Muito obrigada. Pois é, muito obrigada, Duda, que quando também a gente teve o nosso contato inicial, falou da importância da gente buscar se conscientizar, buscar referenciais. Poxa, a informação está aí muito disponível hoje. Que bom que a gente tem esses canais, que bom que a gente está conversando aqui hoje, que existem também outros conteúdos semelhantes e que as pessoas podem buscar, ou quem estiver sofrendo algum tipo de violência, ou já sofreu, ou que pode ajudar alguém, ou até para entender mais, porque é importante a gente se letrar, né, nessas situações enquanto sociedade, para que a gente possa amparar uns aos outros, que os movimentos sejam individuais, claro, mas que eles precisam ser coletivamente amparados. Então a gente tem um papel social importante, né? Então muito obrigada, Duda, e obrigada, Mi. Todos que estão aqui. Miquinha. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal Desenrola Podcast e seguir a gente também nas redes sociais, @Desenrola Podcast. Até a próxima. Até. Way back a year ago.